Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui em nossas ferramentas de gestão de processos e nós iremos ver agora a ferramenta chamada Brainstorming. O que é o Brainstorming? O Brainstorming, pessoal, é uma técnica em que ela é realizada por grupos de pessoas, né? Qual é a ideia por detrás desse grupo? É você tentar resolver um problema ou você criar um novo produto por meio do conhecimento desse grupo de pessoas. Então o que você faz? Vamos partir do princípio que eu tenho um problema e eu preciso resolvê-lo. Eu vou me reunir, tá? A princípio eu iria me reunir numa sala com diversas pessoas. De preferência, essas pessoas elas deveriam ser de departamentos distintos ou possuir competências distintas, para que quando eu apresentar esse problema a esse grupo, essas características únicas que cada uma dessas pessoas possui, elas pudessem me auxiliar na resolução desse problema. Então o brainstorm ele parte da ideia do que esse grupo de pessoas dando opiniões, eu chego a solução desse meu problema. Tudo bem? Então, como é que eu sei que eu cheguei na resolução do problema? Quando haver o consenso desse grupo de pessoas. Ok? Na gestão de processos, o brainstorm ele é usado para encontrar formas de eu melhorar os meus processos, seja eles processos comerciais, processos de produção e entre outros processos, tudo bem? Só que a maneira que as pessoas vão dar suas opiniões não é feita de forma aleatória, tá? Então existe sim uma sequência, né, para que as pessoas possam dar suas ideias. Então veja, quando eu vou trabalhar, né, com brainstorming, essa técnica é composta por três etapas. Então, quais seriam essas etapas? Essas etapas, pessoal, primeiramente, eu vou encontrar os fatos. O que seriam esses fatos? Esses fatos seriam o problema que eu tenho para resolver, ou um produto novo que eu quero criar, ou a melhoria de um processo. Enfim, eu tenho ali diversos assuntos, né, que eu quero abordar por meio do brainstorming, e eu vou mostrar esses assuntos, tá? Eu vou colocar em pauta esses assuntos. Em seguida, começa a geração de ideias. É nesse momento aqui da geração de ideias que os membros, né, desse grupo começam a dar opiniões. Então eles começam a dar opiniões, e essas opiniões elas vão sendo anotadas, ok? Então elas vão sendo anotadas de maneira que eu não descarto nenhuma delas,
Para quê? Para posteriormente eu possa encontrar a solução baseado nessas ideias que foram geradas no momento de eu gerar as ideias, né? Então veja, o brainstorm, o nome dele em português seria algo como tempestade de ideias. E é isso mesmo. No momento da reunião, na fase de geração de ideias, as ideias elas vão ser anotadas e eu não vou descartar as minhas ideias. Por mais absurda que pareçam, desde que tenham, né, ligação com o assunto daquele brainstorming, essa ideia ela é anotada, tá ok? Ela é anotada. Tá certo que após o momento de geração de ideias, eu vou fazer um filtro, né? Eu vou fazer um filtro ali e eu vou descartando aquelas ideias que não vão trazer benefícios para eu resolver um problema, né? Eu elimino todas as que não trazem nenhum benefício e vou deixar apenas aquelas que realmente possa de alguma forma trazer benefício sobre aquele assunto ao qual o brainstorm está sendo feito. E das que sobraram, eu posso escolher uma, posso escolher mais de uma, posso fazer a combinação entre elas. E eu vou fazer um filtro, vou filtrando até que realmente vai me restar apenas aquela que eu consigo utilizar em cima daquele assunto que eu estou trabalhando, tá? Então veja, então inicialmente partiu de uma reunião. Essa reunião ela foi chamada para versar sobre um determinado assunto. Os membros dessa reunião começaram a dar ideias. Essas ideias elas foram anotadas. Após esse momento de ideias, nós tivemos um filtro em cima dessas ideias. Desse filtro restaram apenas aquelas ideias que realmente podem trazer um benefício para mim, né, para aquele assunto. E um segundo filtro mais criterioso foi sendo feito até que uma ideia ou a combinação de algumas ideias chegou a um possível resultado, uma possível solução para aquele assunto ao qual eu estou abordando. Tudo bem? No momento que eu estou gerando as ideias, essas ideias que vão sendo anotadas, existe um nome para esse processo de anotar ideias, que é o processo de brainwrite, que vem aí de você realmente, né, anotar, escrever as ideias, tá? Então, como é que funcionaria esse processo de brainwrite na prática? Seria algo mais ou menos assim, ó. Seria algo mais ou menos assim. Eu tenho aqui um quadro. E nesse quadro eu começo a fazer o que? Eu começo a colocar ideias de acordo com o assunto que eu estou abordando. Então eu começo a colocar ideias aqui.
Eu vou colocar até, tá? Então eu encho esse quadro de ideias. No quadro também eu coloco o que? Eu coloco o meu assunto. Então esse é a minha, as ideias elas vão versar sobre esse assunto. Então tá aqui o quadro, o processo de brainwriting, e após passarmos esse processo todo de geração de ideias, eu começo a fazer o que? A próxima etapa é eu descartar ideias que não tem muito a ver com a resolução desse meu assunto. Descartar as ideias consideradas totalmente fora para a resolução daquele assunto, eu vou analisar as ideias que restaram, vou fazer um filtro mais criterioso, e disso tudo eu vou escolher a ideia que, através de um consenso entre todos os envolvidos, eu vou aplicar aquela ideia para resolver aquele assunto, né? Agora vejam, existe um problema muito grande no brainstorm, que é o seguinte: todo mundo que deu ideia, a princípio, ele vai achar que a ideia dele é a ideia mais perfeita, é a que mais se encaixa no assunto, né? Então corremos o risco seguinte, de haver aí uma disputa para que aquela minha ideia, né, a ideia que eu dei, né, eu vou lutar para que ela seja a ideia vencedora, ao passo que o meu colega ao meu lado, provavelmente ele vai lutar para que a ideia dele seja a ideia vencedora. Então o mediador, né, a pessoa que reuniu esse grupo, ele tem que ter aí muita prática, muito jogo de cintura, para que o grupo tenha, né, a noção que realmente deve ser escolhida a ideia que melhor se encaixa para resolver, né, aquele assunto, seja ele resolver um problema, seja ele criar um produto novo e etc, tá? Então não é uma coisa tão fácil assim de ser feita, devido a esse problema aí que nós temos da pessoa que deu a ideia ser a pessoa, ela lutar pela sua ideia e não necessariamente ela analisar a ideia que melhor se encaixa no assunto que eu estou trabalhando. Tudo bem? Bem, no próximo vídeo nós vamos falar aqui de benchmark.